Momento Mariano, quarta-feira, 23 de novembro de 2022. Querido irmão, querida irmã, que bom estarmos juntos para mais um Momento Mariano. Aqui fala Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista. Agradeço a sua companhia hoje, quarta-feira, 23 de novembro de 2022. Nós celebramos a memória de São Columbano, monge e missionário nascido na Irlanda em 543, de família rica, um jovem forte, alto, vistoso e muito educado. Inicialmente ficou dividido entre o desejo de servir a Deus e a vida fácil dos prazeres mundanos. Seguindo o conselho de um parente, ele decidiu se afastar do mundo para refletir e sua família se opôs ferozmente. Depois de pensar muito, entrou para o convento, estudou as escrituras extensivamente e escreveu comentários aos salmos. Foi monge em Bangor, sob orientação de São Congal. Mais tarde sentiu o chamado para a vida missionária. Com São Congal e 11 companheiros, atravessaram então a Escócia, a Inglaterra e a França em 585, pregando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, na época, muitas regiões cristãs tinham voltado ao paganismo por causa da imigração de povos provenientes do norte e do leste europeu. Os conventos fundados por São Columbano eram verdadeiros centros de irradiação de cultura e de evangelização, como também lugares que atraíam muitas pessoas pela sua vida de trabalho, austeridade, penitência e oração dos monges. Ele dizia para os padres e irmãos doentes que fossem debulhar o trigo e para os saudáveis que trabalhassem até adormecer no trabalho e que se levantassem antes de terem dormido o suficiente. Nas suas andanças, atravessou os Alpes e alcançou a Itália, chegando em Milão em 612. A família real o tratou muito bem, ele pregava com grande sabedoria. Então o rei deu a ele um pedaço de terra em Bobbio, entre Milão e Gênova. Ali ele reconstruiu uma velha igreja e ao redor fundou seu primeiro mosteiro, que foi a fonte para a evangelização de todo o norte da Itália. Em Orleans, nos Estados Unidos, ele curou um cego e outra vez, durante a colheita, ele curou vários monges doentes e ordenou que saíssem da cama e fossem trabalhar na colheita do mosteiro. Outra vez, na época de plantio, ele ordenou a um urso que puxasse o arado e o urso obedeceu. Ele gostava de ficar em florestas e cavernas e caminhava com pássaros e esquilos nos seus ombros. Sabendo que o seu tempo estava chegando ao fim, retirou-se para uma caverna e lá morreu como havia previsto. Era 21 de novembro de 615, em sua caverna em Bobbio, no norte da Itália, morreu de causas naturais. A sua influência continuou por séculos e ele converteu centenas para a fé cristã e evangelizou um número enorme de pessoas. Se o homem usar retamente as faculdades que Deus lhe concedeu, ele será semelhante ao Senhor. Recordemo-nos que lhe devemos restituir todos aqueles dons que ele depositou em nós quando estávamos na condição originária. Ensinou-nos o seu modo de viver com os seus mandamentos. O primeiro deles é o de amar o Senhor com todo o coração, porque ele nos amou primeiro, desde o início dos tempos, ainda antes que nós viéssemos à luz deste mundo. São as palavras, então, de São Columbano. Salvador e outras dioceses do interior do estado contaram sempre com a presença de missionários columbanos que trabalharam muito pela evangelização das comunidades e hoje são um exemplo
exemplo para qualquer trabalho de evangelização. A oração de hoje diz assim: ó Deus, que reunistes admiravelmente em São Columbano a solicitude pela pregação do Evangelho e o zelo pela vida monástica, concedei por sua intercessão e exemplo que vos procuremos acima de tudo e nos empenhemos no crescimento do vosso povo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.